Somente no Brasil, cerca de 13 milhões de pessoas sofrem com ela, a depressão. No topo do ranking das principais causas de incapacitação no mundo, um estudo foi capaz de mostrar que a doença tem uma relação bem próxima a outra grave ameaça à saúde física e mental das pessoas, a insônia. As noites mal dormidas acarretam uma alteração no estado de humor. Atrelado a isso, a tristeza profunda pode tomar conta de quem convive com a insônia, o que pode comprometer automaticamente nos relacionamentos. As minhas noites eram agitadas, porque eu deitava, mas eu só deitava de corpo presente. A minha mente estava no trabalho, estava na minha agenda do dia seguinte, estava naquela ansiedade de saber o que ia acontecer, o que eu precisava resolver. Então, eu não conseguia descansar. E foi justamente a falta de noites de sono tranquilas que acarretaram em novos problemas. Eu estava em estado de cansaço o tempo todo, dores no corpo, mal-estar, não conseguia raciocinar direito, esquecia muitas coisas, ficava esquecida. Thalita acabou diagnosticada com síndrome de burnout, síndrome do pânico e depressão. E o que estava ruim ficou ainda pior. Eu não tinha vontade de sair da cama, eu não via muito sentido nas coisas, não tinha prazer em estar mais ali, não tinha prazer em me cuidar, em levantar, sempre com uma visão muito pessimista do futuro. Tudo desencadeado pelas noites mal dormidas. A insônia é considerada um fator de risco para a depressão. De acordo com o Instituto do Sono, existe uma relação genética entre os dois distúrbios. A pesquisadora Marina Moisés dá detalhes sobre o assunto. São duas manifestações clínicas que andam juntas. Não necessariamente uma causa a outra, mas uma é fator de risco para a outra, justamente porque elas compartilham fatores genéticos e ambientais. A pesquisa entrevistou 1.042 pessoas entre 20 e 80 anos, que apresentavam sinais de insônia, depressão ou ambas as doenças atreladas à saúde mental. O que nós vimos, na verdade, é que os fatores genéticos de má qualidade de sono estão muito próximas, muito similares às origens genéticas de sintomas depressivos. Com isso, reforça a ideia de que não existe muito bem uma relação de causa e consequência. O que existe, na verdade, é uma sobreposição de origens. Pessoas que têm um risco aumentado para um, provavelmente também têm um risco genético aumentado para o outro. De acordo com a Associação Brasileira do Sono, 73 milhões de pessoas sofrem de insônia no país, o que representa um grande prejuízo na saúde de cada vítima. O sono não é só um descanso para o dia seguinte. O sono, além de ele devolver a gente a energia, ele também ajuda no sistema imunológico, ajuda na maturação do cérebro em crianças. O paciente com insônia pode ter mais pressão alta, diabetes, infarto, AVC. Noites mal dormidas que levam a várias doenças e são capazes de ocasionar a depressão. No mundo, já são cerca de 300 milhões de pessoas vítimas da tristeza profunda. A depressão ou o transtorno de humor envolve sintomas de falta de vontade de fazer as coisas, perda de interesse ou prazer. E em algumas situações pode até mesmo aumentar o risco de o paciente cometer suicídio, então pode ter uma ideação suicida. O suicídio é o último estágio de muitos que sofrem de depressão. Mas acredite, recorrer à morte não é a solução. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família poderosamente. E nós estamos aqui para ajudar você exatamente não recorrer a esse pensamento, a essa ideia de suicídio. Você que está acompanhando o programa, de repente está aí com uma arma em punho, você está aí com a mão cheia de remédios querendo tomar, tirar sua vida, talvez você esteja com uma corda preparada, você planejou tudo, você que está aí querendo tirar a sua vida porque você acha que não tem mais jeito.
existe uma saída, existe uma solução, sem que você tire a sua vida. Sabe por quê? Porque existe um Deus que pode mudar essa situação, curar você desta mágoa, deste trauma, desse complexo, curar você dessas decepções que você teve até aqui. Não importa qual seja a sua situação, talvez você se sente no fundo do poço por causa de uma perda financeira que você teve. Você se sente no fundo do poço porque o médico, a medicina desenganou você, te deu de repente até um tempo de vida, mas Deus é o Deus que tira você desse fundo de poço. Deus, Ele pode curar você fazendo o que a medicina não pode fazer. Você que teve uma decepção amorosa e acha que nunca mais vai ser feliz com ninguém, que a sua vida acabou, Deus pode mudar a sua história. E eu convido você a ficar conosco, porque nesta programação nós vamos trazer um testemunho forte de libertação, de transformação de vida. O que Deus fez na vida dessa pessoa, libertando, transformando, Deus também pode fazer na sua vida, na vida do seu familiar. Eu vou colocar para você acompanhar agora o momento da libertação, que acontece sexta-feira na sessão espiritual do Descarrego. Sexta-feira na Universal é dia de limpeza espiritual, é dia de desfazer as obras do mal. E nós sabemos, e é importante você saber, que por trás da depressão, da insônia, dos vícios, dos pensamentos suicidas, da doença incurável, da amarração, esse mal que tranca as portas, tranca os caminhos, não tenha dúvida que por trás tem um mal. Mas vindo sexta-feira, maldições são quebradas, as trevas é expulsa, então as portas se abrem, a saúde é restaurada, tudo muda e você vai acompanhar agora esse momento da libertação. O que você está fazendo na vida dela? Acabando com ela. Como? Eu levei ela para uma clínica psiquiátrica. É? Colocou o que nela? Depressão? Depressão. O que mais? Angústia. Não conseguia dormir. Mas não dormia já fazia um dia, 2, 3. Não dormia. Não deixo ela dormir. Não deixo. Agora, ela veio para essa desgraça aqui dessa igreja. Você não gosta daqui, não? Não! Por que você não gosta daqui? Porque tem esses homens que ajudam ela. É? Você não gosta daqui, não? Não. O que mais que você está fazendo na vida dela? Você colocou ela na clínica psiquiátrica. Coloquei! Ela era para ficar lá. Ela chegou uma hora lá, botou o joelho no chão. Riram dela. Mas foi o que deu força para ela não ficar. Você está vendo o que o demônio falou? Ela botou os joelhos no chão para clamar a Deus e riram dela na clínica. Olha só. Mas foi o que deu forças para ela sair da clínica psiquiátrica. Não podia ter botado. Bota o microfone aí para todo mundo ouvir. Não podia. Ela desceu daquela cama, nem conseguia de tanto remédio. Mas aí tinha uma cadeira ali. Ela botou o joelho. Botou. E chamou aquele homem de branco. Aquele que você sempre ora para ele. E ela disse que pediu para ele ajudar ela. Eu disse, levanta daí. Aí botei uma outra lá, a enfermeira ria. A enfermeira ria dela. Ria dela na cara dela. E ela olhou para a enfermeira e disse assim, coitada, ela tá pior que eu. Você tá vendo só? A depressão dela foi você que colocou. Fui eu. E eu vou ser a filha dela. Eu não deixei vir aqui hoje. A filha dela tem medo de vir aqui nessa reunião aqui. Você coloca medo nela? Me diz uma coisa, como é que você entrou na vida dessa mulher? Ela é corajosa e ela tem medo de vir aqui. Como é que você entrou na vida dela? Ai, ela começou enfraquecendo, eu fui enfraquecendo ela ficou sem vontade de trabalhar,
sem vontade de estudar, que ela gosta muito de estudar, essa desgraçada. É? É. Ela é lutadora. É, batalhadora, mas eu não deixo. Você não deixa o quê? Não deixo, eu não quero. Você não quer que ela vença? Não, porque a filha dela, ela é do altar aí, ó. Desse altar aí que um dia ela quase subiu e não deixei. É? É. Eu não deixei. Quantos tem aí com você? 8. E você é o chefe dos 8. Sou. E você é forte. Eu sou. É forte mesmo. Sou. Abre os olhos dela. Olha para mim nos meus olhos e diz se você é forte mesmo. Diante daquele que está em mim. Desgraçado. Diante daquele que está em mim, né? Não sou eu não. Diante do que está em mim. Olha diante do que está em mim e confessa aí se você é forte mesmo. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Para Ele. Toda a honra e toda a glória é para Ele. Dela de pé. Põe o corpo dela de pé. Isso. De pé. Sem machucar. Põe as mãos para trás. Você recebeu algum trabalho para destruir a vida dessa mulher? Alguma obra de inveja? Vingança? Recebi trabalho. O que você recebeu? Recebi bode. O que mais? Comida. O que mais? Pipoca, aquelas coisas tudo. Foi tudo feito que é aonde o bicho. trabalho? Praia, mata, cachoeira, cemitério? Onde foi? Levar para o cemitério, na cachoeira, depois no cemitério. Recebeu mais de um trabalho. Foi o quê? Inveja? Foi. Gente invejosa? É. Gente que quer ver ela mal? É. Então você vai sair. Meu Deus, envia um anjo lá onde o trabalho foi feito. Agora, desgraçado, para lugares áridos, onde você nunca vai mais encontrar repouso. Em nome do Senhor Jesus, sai! Chegou aqui como hoje, sentindo o quê? Um aperto no peito, né? Aquele aperto de... Angústia? De angústia. E agora? Tô bem, né? Tá leve? Leve. Percebe que saiu algo da senhora? Sim, com certeza. Com certeza. Esse algo era o mal que estava aí, que foi expulso em nome de Jesus. Amém. Pastor. O dia que a senhora veio, aquele domingo que a senhora veio e disse: bispo, eu estou decidida a voltar e pegar firme. Nossa, bispo. De lá para cá foi uma guerra, não foi? Minha vida virou de cabeça para baixo. Tá vendo? De cabeça para baixo. Foi assim, olha, muita luta. Tá vendo só? Essa luta é o sinal da vitória. Amém. Amém? Amém. É isso mesmo. Não desista, não desanime. Não. Não deixe que os pensamentos contrários tirem a senhora do seu foco, do seu De jeito objetivo. nenhum. Porque o Deus que tirou a senhora da clínica psiquiátrica Amém. e trouxe a senhora aqui, trouxe para mudar a sua vida. Amém. Ele ouviu a oração que a senhora fez quando a senhora dobrou os joelhos diante daquela cadeira. Eu fiz. Deus ouviu. A senhora fez essa oração mesmo, não foi? Fiz. Me Pois é. ajoelhei, desci da cama, me ajoelhei. E tinha uma enfermeira que ela estava ouvindo uma música, eu achei que era da Universal. Uhum. E eu perguntei para ela, essa música é da Universal? Porque eu não conseguia definir direito, assim, dela. Ela disse, não. E ela riu da senhora. Ela riu de mim, né? Tá Daí eu vendo? disse, nossa, você escutando essa música, eu acho que está mais perdida do que eu. Tá vendo só? Deus ouviu a oração da senhora e tirou a senhora daquela Eu clínica. Não aceitei. Olha, Amém? foi muita... Olha, o restinho das minhas forças que eu tive Graças a para Deus. fazer a oração de joelhos. Graças a Deus. E não Por isso que a senhora está importava aqui. Quem me visse, quem falasse. Foi o que eu pensei naquele Logo, logo a momento. senhora vai estar dando testemunho do batismo com o Espírito Santo. Amém. Amém? Amém. Vai com a obreira bem forte para Jesus. Graças a Deus. Está aí o momento da libertação que acontece sexta-feira. No caso, essa pessoa veio carregada, problemas de ordem espiritual, o mal se revelou e foi feito o trabalho que Jesus deu ordem de expulsar o mal. E sexta-feira a oração é para isso, para limpeza, para expulsar todo o mal da sua vida, da sua casa, do seu trabalho.
o mal que tem trancado portas, causado doenças, o mal que tem causado brigas dentro de casa e de repente esses conflitos dentro de você, esses pensamentos e sentimentos que têm te feito mal. Então, sexta-feira, eu convido você para estar na poderosa sessão do Descarrego. 7 da manhã, 10, meio-dia, 3 da tarde, especialmente às 7 da noite, Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Estacionamento gratuito, creche para sua criança, uma reunião de poder e eu tenho certeza que você não vai sair daqui do mesmo jeito. Agora, dê um passo de fé, venha estar conosco buscando a sua libertação. Nós vamos acompanhar agora esse testemunho. Prova para você que quando há libertação, há cura. Quando há libertação, há transformação de vida. E é o que nós vamos determinar para a sua vida nessa sexta-feira. E eu que era uma pessoa tranquila, assim, que não tinha vício, não tinha nada, que era bem de saúde, do nada eu comecei a ficar doente. Ia no médico, o médico não descobriu o que eu tinha, fazia exame, não dava nada. Eu tinha insônia, não dormia à noite. Aí eu fui pro médico, o médico começou a passar aquele remédio taxa preta para me tomar. Foi nessa situação que eu comecei e eu não entendi o que estava acontecendo comigo. Aí eu saí da cidadezinha que eu morava com meus pais, chamado Porto de Pedra, e passei a morar com a minha irmã, na capital de Maceió. E quando eu cheguei lá na capital de Maceió, eu fiquei ainda um estado bem pior. Eu comecei a beber. Quando eu chegava dentro da casa da minha irmã, a minha vontade era de sair, estar na rua. Quando eu estava na rua com as amigas, tinha vontade de vir para casa. E quando eu chegava em casa, eu não tinha paz. Até um ponto que eu conheci uma colega e ela me fez um convite. Me convidou para eu ir na casa de uma mãe de santo. Aí, quando eu cheguei nessa casa de encosto, eles falaram isso para mim, que ia mudar a minha vida, que eu tinha sido vítima de um ritual, que eu precisava pagar para fazer um trabalho de limpeza, né? E, inclusive, eu fiz tudo isso aí. Eu nem dinheiro eu tinha, e, né? Na época, nem dinheiro eu tinha. Mas essa colega minha, ela falou, não, eu te empresto esse dinheiro, você faz o trabalho de limpeza que ele está te pedindo e depois você me paga. Aí eu falei, então tá certo. E aí eu fui com ela comprou as coisas que eles pediram lá para fazer esse ritual de limpeza. Foi feito esse ritual, mas é apenas uma enganação. A gente vai lá pensando que vai encontrar uma solução, mas não tem solução. Eu que cheguei ali num estado já crítico, difícil, o meu estado foi pior. Eu passei a não conseguir mais me alimentar. Eu só conseguia me alimentar através de uma água de coco, de um suco, porque o alimento que batia dentro de mim, eu colocava para fora. E aí, nesse caso aí, eu fui no médico de novo. O médico fez exame e não deu nada. E cada vez mais eu tinha vontade de morrer. Ali eu já via que a minha vida já não tinha mais sentido, porque vivia doente. Não dava certo com namorado nenhum. Nos relacionamentos só dava tudo errado. Então eu pensei assim, o que eu estou fazendo mais aqui nessa terra? Então é melhor eu morrer. Até que um dia eu passei na porta da igreja e vi o pastor cantando um louvor muito lindo. E eu resolvi entrar na igreja. E quando eu entrei, eu já senti algo diferente. Eu já senti uma paz dentro de mim. Eu senti que ali tinha alguma coisa diferente. Eu não entendi o quê. Eu vi aquelas pessoas cantando com um sorriso, sabe, no rosto. Eu falei, como pode? Eu estou aqui com essa angústia, esse vazio na minha alma, querendo morrer. E essas pessoas estão com um sorriso no rosto. A obreira veio falar comigo com um sorriso no rosto enorme. Eu falei, não entendo. Aí ela falou, a senhora está bem? Eu falei, não. Aí ela falou assim, eu estou vendo no seu semblante que a senhora não está bem. Aí ela sentou comigo, conversou comigo. E quando eu saí dali, eu já saí com a minha alma assim, sabe?
já aquele sossego, aquela paz. Eu não entendi o que tinha acontecido, mas senti que algo tinha sido diferente. E quando foi um domingo de manhã, ela falou, a reunião é de 7 horas. E naquele dia eu me acordei cedo, sabe, com aquela vontade de voltar para aquele lugar ali, sabe, porque eu senti que ali tinha algo diferente. E ali, com a busca do Espírito Santo, eu já senti uma paz ali dentro de mim. Senti uma paz. E nisso aí, eu comecei as minhas correntes de libertação. Aquela obreira conversou comigo, que eu precisava ir nas sexta, nas quarta-feira e no domingo. Porque ali é que eu ia conseguir fazer a minha libertação. Fui liberta com a graça de Deus, né? Aí, eu fazendo as correntes também nas quartas, nos domingos. E tudo mudou, né? Aquela Marinaura que era cheia de tristeza, de angústia, de solidão, que tinha vontade de morrer. Eu comecei a ter vida, comecei a ter paz, até o dia que eu recebi o Espírito Santo. Nesse dia foi um dia glorioso. Eu queria sair cantando para todo mundo, eu queria sair falando para todo mundo o que Deus tinha feito na minha vida. Aquela Marinaura que não dava certo com ninguém, casei com um homem de Deus. Tive 2 filhas maravilhosas que também estão na presença de Deus. Eu não tenho mais depressão, não tenho mais vontade de morrer, ao contrário, eu quero viver. Eu quero ganhar mais alma para Jesus. Hoje eu tenho alegria, hoje eu tenho paz, hoje eu durmo. E de todas as transformações que Deus fez na minha vida, o mais importante foi o Espírito Santo que mora dentro de mim. De um lado, os filhos de Israel. Do outro, Jericó. O início do que eles mais desejavam. Mas entre eles, e o que tanto queriam, uma muralha impossível de atravessar. O que fazer diante de algo que parece ser maior e mais forte do que nós? Movidos pela fé, em obediência à palavra de Deus, eles rodearam Jericó por 7 dias. E na última volta, ao toque das trombetas, as muralhas que pareciam intransponíveis caíram bem diante dos seus olhos. Na sua família, talvez você esteja vendo uma muralha. Em alguém que você tanto ama, um coração tão duro como as pedras das muralhas de Jericó. Uma situação muito difícil, que parece nunca terminar. Mas assim como as pedras da muralha caíram, será determinado que caia por terra toda a dureza de coração e que você veja finalmente a salvação da sua família. 13 sextas-feiras para a queda das muralhas espirituais. Traga uma rosa que representará o Senhor Jesus em sua casa, e nenhum mal irá prevalecer em todos os templos da Universal. E você pode estar conosco aqui na Catedral da Fé, trazendo a sua rosa para ser consagrada e determinando que essa muralha espiritual venha cair por terra. Essa muralha representa os problemas que se levantaram contra você, mas com certeza vão cair e vão ter fim. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Você é o nosso convidado todo especial. Ficamos por aqui, um forte abraço, jornada feliz para você e para sua família.